Fala, seus DBA de nada, como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui e hoje nós vamos para mais um vídeo, pessoal, sobre carreira de DBA. Guia completo para iniciantes, essa série de vídeos que eu comecei no canal, onde eu estou falando um pouco mais para vocês sobre carreira de DBA em si, né? Não especificamente em cima de uma tecnologia, mas aspectos gerais sobre a carreira de DBA, aspectos profissionais e tudo mais. Então, hoje é mais um vídeo sobre isso. E hoje estaremos falando especificamente sobre soft skills. É um conceito bem interessante que existe e que eu vou estar falando um pouco sobre para vocês, que é um conceito voltado mais para habilidades emocionais e que impactam diretamente na vida, né, na profissão, no dia a dia de um DBA. Tá? Então não tem como fugir dessas soft skills, né, que eu vou estar mencionando aí para vocês. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje, beleza? E vamos para o nosso ritual padrão, pessoal. Pedir a colaboração de vocês, o fortalecimento de vocês. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Ajuda a fortalecer esse conteúdo, fazer ele chegar ao máximo de pessoas possíveis. Peça o seu like, comenta se você quiser, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês é muito importante para fazer esse conteúdo aí ser levado a muitas pessoas, tá? Então eu conto com a força de vocês. Já agradeço de antemão. Um outro recadinho que eu quero passar aqui para vocês, pessoal, se você tiver interesse em ser DBA, se tornar DBA Oracle, tá? Ou também tem interesse em tirar a certificação OCP19C do Oracle, do banco de dados Oracle, eu convido você a entrar para a minha comunidade. Eu estou agora com a minha comunidade DBA CDN, que eu trabalho com esses dois focos. Eu ensino você a se tornar um DBA, se você não sabe nada, do zero, tá? Ou se você já tem noção, já está no mercado e quer uma melhor qualificação, a tirar a certificação básica aí de banco de dados, que é o OCP19C. Tá? Eu ensino vocês esses dois pontos. Então, se você não tem nenhum dos dois, você pode entrar e fazer os dois também. Não tem problema nenhum. Eu estou com a comunidade agora e o foco é formar novos DBAs. Né? A ideia é que saia ali no mínimo um DBA júnior. Certificado ou não, se for certificado, vai poder se colocar melhor ainda no mercado, tá? Então, se você tem interesse em entrar para a comunidade DBA CDN, preenche o formulário que está na descrição deste vídeo, que eu entro em contato com você e te passo todas as informações para como ter acesso à comunidade, beleza? Bom, pessoal, vamos aqui então dar início ao nosso entendimento sobre soft skills, né? O que são essas soft skills. E eu vou estar trazendo os aspectos dentro das soft skills, respondendo as 5 perguntas que eu selecionei aqui, que eu considerei relevante para a gente poder entender o arcabouço das soft skills. Tá? Essas perguntas são: o que são soft skills? Por que as soft skills importam? Quais são as soft skills mais importantes? Como aprimorar as soft skills? O que as soft skills agregam para o DBA. Então, através dessas 5 perguntinhas, eu vou estar fazendo os insights aqui com vocês para a gente poder entender todo esse arcabouço da soft skill. E a primeira pergunta aqui, que é a mais relevante, o que são as soft skills? Né? O que são as soft skills? Eu trouxe uma definição aqui para a gente poder entender e trabalhar em cima dela, né? Fazer uns insights em cima dessa definição. Vamos lá então, ó. Soft skills é um termo em inglês usado por profissionais de recursos humanos ou outros também, tá, pessoal? Para definir habilidades comportamentais, competências subjetivas difíceis de avaliar. Também são conhecidas como people skills, habilidades com pessoas, e interpersonal skills, habilidades interpessoais. Em linhas gerais, soft skills podem ser definidas como habilidades emocionais ou inteligência emocional. Eu acho que a palavra-chave aqui é inteligência emocional. Então, soft skill está relacionado a isso, porque tecnicamente muita gente sabe, mas lidar com as situações é o que é mais complexo, porque você precisa ter a clareza num momento de crise, num momento de problema, para poder conseguir propor as melhores soluções ou racionalizar as melhores soluções. E se você não estiver emocionalmente estável ou bem, seja naquele momento ou no geral, você não vai conseguir entregar, não vai conseguir sair do outro lado. Você pode até saber tecnicamente,
mas talvez você não consiga entregar porque está abalado ali emocionalmente, seja por conta do cenário ou por um outro contexto. E esse termo inteligência emocional, eu estou trazendo ele aqui mais voltado para DBA, né, carreira de DBA, mas eu acho que é um conceito que se aplica no geral, né? Geralmente, e aí isso um pouco baseado no que eu já vi, e tive o prazer de conhecer DBAs no nível pessoal e percebi que também muita gente que às vezes não consegue lidar com as situações, ele reflete isso na vida da pessoa também. Então, acaba trazendo para o profissional aquilo que ele não consegue lidar na vida também, tá? Então, esse termo inteligência emocional, ele é bem amplo e impacta em todos os aspectos. A gente está falando do aspecto profissional de carreira aqui, mas também ele impacta no pessoal e às vezes ele veio do pessoal e foi refletir no profissional. Então, as soft skills, esses conceitos de inteligência emocional são bem relevantes, muito importantes e que impactam na vida de fato, no dia a dia, porque emocionalmente você vai ter que lidar com situações estressantes e você precisa estar com, como o ditado diz no dito popular, né, cabeça no lugar para poder sair do outro lado e entregar os melhores resultados, né, as melhores soluções, dado um momento de crise. Bom, pessoal, agora que a gente sabe o que são as soft skills, vamos para a nossa segunda pergunta, né? Por que as soft skills importam? Certo? A gente falou ali de alguns aspectos do que são as soft skills, mas por que elas são relevantes? Então vamos tentar responder essa pergunta aqui agora. Eu trouxe aqui um pequeno conceito, vou dar uma lida e a gente vai fazer os insights. De maneira geral, as pessoas são inteligentes, ambiciosas e sabem usar as tecnologias, ou seja, tecnicamente as pessoas sabem fazer. Provaram que conseguem fazer o trabalho. Então o que falta? Né? É uma outra pergunta dentro do por que importa. Né? Falta que as pessoas não dão a devida importância ao valor da inteligência emocional no ambiente de trabalho, ainda que as habilidades que ela envolve são cruciais para ter foco, motivação e colaborar de maneira produtiva. E são as soft skills que realmente capacitam alguém para ocupar cargo de liderança e que envolve lidar com pessoas e consigo mesmo. Em outras palavras, apenas inteligência técnica e experiência não bastam. É um casamento, né, pessoal? A gente precisa entender que, tecnicamente, a gente precisa saber, óbvio, para entregar o serviço de maneira técnica, mas também precisa ter inteligência emocional para envolver esses 3 pontos. Cargo de liderança, lidar com pessoas e lidar consigo mesmo. Então, as soft skills te ajudam nesses 3 aspectos, que percebam, não tem nada a ver com inteligência técnica. Então, você tem que casar essas duas coisas para almejar novos horizontes, digamos assim, galgar novos passos, subir novos degraus. Então, as soft skills importam nesse aspecto, de você saber lidar. E eu acho que principalmente consigo mesmo. Tá? Depois você vai ter que ter essa inteligência para lidar com as pessoas, afinal, cada pessoa tem um jeito diferente, um comportamento diferente, um pensamento diferente. Então, a inteligência emocional vai ajudar bastante você a lidar com esses diferentes tipos de pessoas, né? E se você almeja cargo de liderança, você vai ter que lidar com pessoas. Logo, a inteligência emocional também se aplica muito bem. Então, o cargo de gestor ou algum cargo acima e tudo mais, você vai precisar ter essas habilidades de soft skills para poder dar esse passo para frente. Tá? Então, não é só inteligência técnica e experiência. Tá? Hoje em dia, pessoal, não existe mais aquele cara do TI que fica lá no quartinho escuro, só na frente do computador, que a tela está clareando a cara dele e tudo mais. Vocês já devem ter visto isso aí em figuras ou filmes. Isso não existe mais, até porque os modelos das empresas mudaram, né? Tá todo mundo junto ali, um salão muito grande, o máximo que tem umas divisórias, que se você erguer a cabeça você vê as outras pessoas, então você não tem como não lidar com outras pessoas. E aí, claro, outras pessoas, outras situações. Então, a inteligência emocional, a soft skills te ajudam nesse aspecto. Também, além de lidar com os cenários, para poder entregar do outro lado, lidar com as pessoas, porque no final das contas tudo está envolvido com pessoas, tá? Então não tem como fugir disso. Bom, pessoal, agora que nós sabemos o que são as soft skills e por que elas importam, vou listar aqui agora para vocês algumas delas, né? Quais são as soft skills mais importantes? Eu peguei uma lista aqui de algumas várias, na verdade,
que não necessariamente são importantes, mas uma lista de todas, ou quase todas as soft skills que eu até encontrei aqui, e vou estar pontuando quais são as relevantes. Então vamos lá, fazer uma listinha aqui, ó. Algumas das soft skills: comunicação, gestão de tempo, lidar com pressão, autoconfiança, escrita, empatia, colaboração, organização, planejamento, flexibilidade, resiliência, relacionamento interpessoal, liderança, ética, trabalho em equipe. Percebam, são vários soft skills que nenhuma delas tem a ver com aspecto técnico, né? Eu não preciso saber criar uma table space para ter um aspecto de soft skill ou vice-versa. Então não é aspecto técnico, é aspecto emocional, é aspecto de relacionamento com as pessoas. Tudo aqui, você, no fim das contas, todos esses soft skills que eu listei estão relacionados com pessoas e com cenários, né, ou situações. Então, esses aspectos, esses soft skills aí todas são bem relevantes. Mas eu pontuo aqui 4 delas, e aí eu vou trazer para o meu lado, que é comunicação, gestão de tempo, lidar com pressão e autoconfiança. São 4 soft skills que eu destaco aqui, que eu considero importantes porque me ajudaram bastante. E aí, trazendo para a minha experiência, essas quatro soft skills, novamente, a comunicação, gestão de tempo, lidar com pressão e autoconfiança. Essas 4 soft skills me ajudaram bastante na minha evolução da minha carreira de DBA sobre esse aspecto da inteligência emocional, tá? Porque, né, principalmente a comunicação, para saber falar ali, lidar com os cenários e saber explicar de uma maneira clara e objetiva tudo aquilo que está acontecendo. A gestão do tempo, para você não gastar seu tempo ali com coisas que realmente não são relevantes. E aí entra na questão da prioridade, né? Você precisa definir as prioridades. Tudo não é prioridade, pessoal. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então eu preciso definir de uma maneira coerente, tá? Lidar com a pressão, porque ali na hora do vamos ver, na hora que o prédio está caindo, a gente precisa saber ter a clareza mental, a inteligência emocional para poder pensar nas melhores soluções, tá? E sair do outro lado. E autoconfiança, saber que tecnicamente eu sei e eu consigo implementar aquilo de maneira adequada, tá? Não travar em cima da hora e não conseguir entregar aquilo que se espera. Então, pessoal, algumas dessas soft skills, essas 4 que eu pontuei, eu considerei as mais importantes, que me ajudaram, e no geral as outras também são relevantes, que ajudam aí no dia a dia para você lidar com todos esses cenários de problema ou cenários críticos e tudo mais. Bom, pessoal, a gente entendeu aí um pouquinho desse arcabouço das soft skills, né, com essas 3 perguntas anteriores que nós respondemos aí. Então agora a gente vai para a nossa 4ª pergunta, que é como aprimorar as soft skills. Nada mais justo, né? A gente entendeu aí todos os conceitos, tudo que está envolvido com soft skill, e aí fica essa pergunta, naturalmente ela surge. Como é que a gente melhora as soft skills? Como é que a gente aprende? Como é que a gente evolui nas soft skills, tá? Eu trouxe aqui 3 formas, pessoal, mas é claro que isso é muito mais amplo, tá? Eu até mencionei isso anteriormente, né? A sua inteligência emocional refletida na área profissional geralmente vem de aspectos pessoais. E eu não estou aqui para entrar nesse ponto, não tenho competência para isso. Se você entende que vai nessa linha, né, do pessoal, procure um profissional e melhore, procure ajuda, né, com um profissional e procure melhorar nos aspectos que você acha que tem que melhorar. E eu acho que, consequentemente, isso vai refletir no lado profissional, tá? Mas aqui, de uma maneira bem geral mesmo, que eu estou trazendo esses pontos, né, de como aprimorar as soft skills, mas se tiver um aspecto mais profundo aí, procure uma ajuda especializada, tá, pessoal? Eu quero deixar bem claro que eu não tenho essa competência aqui, mas eu estou trazendo aqui porque é o escopo do vídeo e com o teor mais técnico, né, para um lado mais profissional, desculpa, eu acho que vale a pena mencionar. Então, ó, eu trouxe 3 maneiras aqui de como aprimorar as soft skills. Vamos listar elas aqui, ó. Aprenda a se autorregular, gestão de tempo e cultura de feedback. 3 pontinhos de tudo que eu vi aqui de soft skills que eu achei relevante a gente mencionar aqui. Então vamos lá. Aprenda a se autorregular. Se você aprender a administrar suas emoções, vai se recuperar rapidamente do estresse. Todo cenário de crise gera um estresse, então você vai precisar de um tempo para se recuperar disso, né? Isso significa que quando você sentir uma emoção forte surgir, pode se tornar consciente dela, nomeá-la e deixá-la passar sem reagir instantaneamente.
Isso vai te trazer foco e manter o corpo relaxado e em alerta, porém sem estresse. E uma dica que eu dou nesse todo esse aspecto, né, é que basicamente aprender a se autorregular é gerenciar o estresse, né, de um cenário, de situações, e às vezes de um problema, de alguma conflito que foi gerado entre pessoas aí. Você está tentando gerenciar o estresse. Um ponto que pode ajudar a melhorar aqui, que eu pratico inclusive, é meditar. Tá? Eu coloquei, né? Meditar ajuda neste ponto. Tá? Então, tem meios aí muito simples de você começar a meditar, não precisa saber muito, não precisa ser um expert, tá, pessoal? Tem muitos vídeos aí no YouTube ensinando a fazer meditação guiada, um tal do Mindfulness. Tá? Não precisa ser um expert, procura aí, tem meditação de 5 minutinhos. Você vai só escutar a pessoa falando, você vai fazer na sua cabeça o que ela está falando e ajuda muito, tá, pessoal, na gestão do estresse. Tá? No final das contas, a gente precisa disso para lidar com essas situações, né? Aprender a se autorregular. Outro ponto é a gestão do tempo, né? Quando você for interrompido, pratique-se fazer essa pergunta, né? Isso pode esperar? Pode deixar de lado? Você descobrirá que a resposta é sempre sim. Isso pode ser associado a uma agenda ou uma escala de prioridade, já tinha mencionado isso antes, né? Comunique sua decisão com boa vontade e de maneira educada. Líderes e pessoas com soft skills sabem se comunicar gentilmente. Então, acho que o ponto aqui é a escala de prioridade. Né? Você tem uma agenda e uma escala de prioridade. Como eu falei, pessoal, se tudo é prioridade, então nada é prioridade. Você precisa definir isso. Tá? Então, você precisa definir e comunicar isso de uma maneira educada, né? Ok, tudo bem. Tá? Não precisa ser mal educado na comunicação. Isso é um aspecto da comunicação que é um aspecto do soft skill, que eu já tinha mencionado anteriormente. Então, essa gestão do tempo ela é bem importante no dia a dia. Tá? É bem relevante, na verdade, no dia a dia. Para você entregar as tarefas que você precisa entregar e, no fim do dia, estar satisfeito com aquele trabalho que você fez, né? Porque, às vezes, você tinha planejado uma série de atividades, não conseguiu entregar e, no fim do dia, ficou triste porque não conseguiu fazer tudo aquilo. Ou não fez nada. Aí, podem ter as exceções, né, pessoal? Cenários de crise, às vezes, surgem e você vai ter que largar aquilo que você planejou e focar. Mas, no geral, como os cenários de crise é para não ser todo dia, então isso não vai acontecer sempre, tá? O último aspecto, a cultura da prioridade, o último aspecto de como aprimorar soft skill, cultura do feedback, cultura de feedback. Crie sua própria cultura de feedback para desenvolver as suas soft skills. Peça para amigos, colegas, professores, gestores e familiares, pessoas que o conhecem profissional e pessoalmente, avaliarem as suas habilidades soft skills e use as respostas para melhorar. Isso aqui requer um pouco de trabalho de humildade, pessoal, porque isso é uma dificuldade que eu tive também. Geralmente a gente não consegue receber esses feedbacks, né? Às vezes uma pessoa tenta te falar, até de uma maneira bem educada, aquilo que você não está entregando da melhor maneira possível, né? Seja no comportamento ou no feedback técnico, e você não sabe receber aquela informação. E aí, às vezes, você fica chateado, gera um desconforto e tudo mais. Então, isso requer um exercício de humildade, um pouquinho de humildade, tá? Mas trabalhem isso, porque o feedback é importante. Então, mesmo que você, no final das contas, você avalie que aquele feedback foi improdutivo, ok, mas você soube receber o feedback, analisou ele e viu se era relevante ou não implementar aquilo que foi passado para você. Tá? Mas escute tudo aquilo que te falam, faça o seu próprio filtro e melhore naquilo que você achar relevante. Tá? Mas todo feedback é importante, seja ele positivo ou negativo. Tá bom? Então, um pouquinho dos 3 aspectos que eu considerei aqui, pessoal, de como aprimorar essas soft skills. Tá? Nada mais justo, né, do que você trabalhar em cima disso para elevar o seu nível de inteligência emocional, beleza? Bom, pessoal, vamos então aqui para a nossa quinta e última pergunta. Né? Nada mais justo do que trazer a soft skill para o cenário de DBA, né? Então, vamos lá. No que as soft skills agregam para o DBA? Especificamente, o que ajuda as soft skills na vida de um DBA? Eu trouxe aqui um pequeno insight para a gente poder fazer essa conversa, né? Principalmente a lidar, o que ajuda, né? Agrega para o DBA? Principalmente a lidar com a pressão do dia a dia. Geralmente lidamos com ambientes muito críticos. E as soft skills ajudam a ter a calma necessária para ter a clareza das ideias,
para que as melhores soluções sejam propostas. E ter equilíbrio mental, que é desenvolvido com as soft skills, e ter equilíbrio mental, que é desenvolvido com as soft skills, é crucial na vida de um DBA. Eu pontuo aqui, ó, vou repetir. Ajudam a ter a calma necessária para ter a clareza das ideias para que as melhores soluções sejam propostas. Pessoal, em cenários de crise, se você não conseguir manter o mínimo de calma ali, você não vai ter clareza na hora de propor as soluções e tudo mais, tá? Então, pode estar o mundo caindo, você precisa ter a clareza para entender o que está acontecendo e propor a melhor solução. E aí isso vai refletir em tudo. Quando você estiver lá tentando buscar a melhor solução, vai ter muita gente perguntando o que fazer. Você vai ter que ter uma comunicação boa para poder passar aquelas informações, tá? E a calma necessária para poder não espanar, digamos assim, tá? Não espanar no sentido de ser grosso ou não espanar no sentido de desistir, tá? Então você precisa entregar o resultado baseado naquele cenário crítico. Então você ter a calma para poder ter a clareza das ideias é crucial, importantíssimo para você poder, né, desenrolar ali dentro de um cenário de crise ou até mesmo de um projeto e tudo mais, até mesmo em coisas planejadas, podem acontecer coisas que não foram planejadas e você precisa estar ali, né, minimamente né, bem para poder, né, entender e propor uma nova solução ou um novo curso de ação para poder lidar com aquilo. Tá? Então agrega sim muito no dia a dia do DBA, nesses aspectos. Tá? Rotinas do dia a dia, ok, você vai estar ali comunicando com o cliente com pequenas demandas, mas em cenários mais críticos, em que envolva questões, né, financeiras, o ambiente está parado e o financeiro do cliente está sendo impactado. Nesses cenários é os que eu considero mais críticos, né, porque um tempo parado de um determinado banco de dados implica em que um cliente está perdendo faturamento e isso, quando se fala de dinheiro, as pessoas, né, geralmente são mais, digamos assim, levam o problema para um outro nível, né? Então você precisa mais ainda ter ali a resiliência, a clareza mental, a inteligência emocional para poder lidar com esses cenários. Tá? Então, no dia a dia do DBA, especificamente banco de dados, porque a gente lida com cenários críticos, né, com ambientes críticos, mais do que nunca você ter essa inteligência emocional é crucial para você saber lidar com as situações e poder entregar o resultado ali do outro lado. Beleza, pessoal? Então a gente viu aí essas cinco perguntas, né? Respondi essas 5 perguntas aí para vocês sobre as soft skills, né? O que são as soft skills? Por que as soft skills importam? Quais são as soft skills mais importantes? Como aprimorar as soft skills? Do que as soft skills agregam para o DBA? Pessoal, novamente vou trazer aí para vocês para o nosso ritual. Se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve aí, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações. Eu peço muito essa força de vocês aí para poder fortalecer esse conteúdo, o canal também, fazer com que ele se torne relevante e seja entregue aí para o máximo de pessoas possíveis. Conto com a força de vocês. Então é isso, pessoal. Beleza? Valeu, falou e até mais.